Nesse vídeo de número 8, o oitavo vídeo, nós vamos estar tratando da terceira divisão então do livro de Romanos, que vai falar da justificação pela fé ou da justiça pela fé, que está no capítulo 3, a partir do verso 21 até o capítulo 5, verso 21. Hoje falando mais sobre o capítulo 3, verso 21 até o 31, essa justiça então revelada, que é a nossa terceira divisão do estudo então que Paulo traz para nós. Nessa divisão então ela vai repetir e vai elaborar de maneira positiva o que já foi declarado em Romanos 1, verso 17. É um texto que nós conhecemos bem, que fala sobre a justiça pela fé. Romanos 3, verso 21, então, Paulo usa a expressão mas agora, onde ele quer falar, então, que em Cristo começou, então, uma nova época, uma nova possibilidade na vida humana, e essa possibilidade única que o ser humano tem agora diante de Deus. E essa época, então, não existia antes de Cristo, tornando-se o homem assim, então, nessa nova época, com Deus encarnado, porque vai começar aonde, então? Paulo vai estar trazendo à nossa memória quando Cristo Jesus, então, vem à face da terra, ele se torna homem, e faz tudo que seria necessário para a salvação. Ele mostra, em primeiro lugar, o seu reino, ele mostra para nós como que nós podemos nos portar diante de Deus, e ele faz o quê? Ele vai dar a sua vida em nosso favor e vai ressuscitar também para que nós possamos ter essa novidade de vida, que agora Paulo vai mostrar para nós como nós podemos alcançar ela, como nós vamos viver ela. Então Paulo fez o quê? Até agora ele nos desenhou um retrato, mas um retrato do homem, um retrato do homem sem o evangelho, e ele vem mostrar o quê? Que não há nenhuma vantagem, não há nada, Deus não faz acepção entre o imoral e o moral, Deus não leva em conta só o judeu por causa dele ter a lei, mas ele não é praticante, não há, então, fora do evangelho, nenhuma possibilidade do homem alcançar essa tão grande salvação. Romanos 1,18, então, que nós vimos começar a falar sobre isso, até o capítulo 3, verso 20, que nós encerramos no vídeo anterior. Mas então aqui no verso 21 do capítulo 3, Paulo vai começar então a contrastar aquele retrato daquele homem sem a presença de Deus com agora uma nova possibilidade, uma nova chance na vida humana que vai começar através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus aqui mostra para nós o que é o Evangelho. Sem o Evangelho, então, o homem não tinha esperança. Mas agora, e é isso que Paulo trata dessa forma, ele usa essa expressão, mas agora, em Cristo, tem começado uma nova chance, uma nova possibilidade, uma nova história sem precedentes e a última possibilidade na vida humana que nós temos agora, que o Evangelho vem falar. Ele vem trazer isso como uma novidade para a vida humana. Aquilo que era mistério agora passa a ser revelado em Cristo Jesus na vida do ser humano de forma plena, de forma geral, não ao judeu, mas também ao gentio. Algumas coisas que aconteceu e que nem sempre existia, mas agora, segundo Paulo, ele está trazendo na presença do ser humano através dessa carta. Paulo então escreve no capítulo 3, verso 21, essa expressão, mas agora, semelhantemente onde nós vamos ver também no capítulo 3, verso 26, quando ele usa essa expressão de uma outra forma, no tempo presente, agora, onde então Deus mostra algo agora, que anteriormente estava oculto. Romanos 3, verso 25. Era mistério, mas agora passa a ser revelado. Então, em Cristo, e a revelação é esta, começou uma nova época em que se distingue da antiga em algumas questões. O que Deus nos mostra agora que estava anteriormente escondido é que nesta era, então, Deus manifesta a sua justiça.
Romanos 3:21, que liga-se ao capítulo 1, verso 17, né, que fala da justiça de Deus pela fé. Pensando então nos pecados cometidos, Deus então deveria revelar a sua justiça, verso 25 do capítulo 3. E essa revelação então foi o quê? Adiada por causa da tolerância divina, por causa da paciência, da muita paciência, da longanimidade de Deus. Romanos 3:25, e que nós vimos já no vídeo anterior, no capítulo 2, verso 4. Mas nós vivemos então agora uma nova época. Por quê? Já se realizou a revelação da justiça de Deus. E é isso que Paulo traz para nós agora. Né? Em Cristo, o grande juízo divino dos últimos dias se tornou presente já, se tornou no agora. Na morte ou no sangue de Jesus Cristo, Romanos 3:25, Deus revela sua justiça em dois sentidos. O fato dele ser justo, ele vê na sua condenação o pecado, do pecado. O fato dele justificar aqueles que creem em Jesus Cristo, Romanos 3, verso 26 a 11. Então, na justiça, ela traz dois sentidos. Né? O sentido de Deus é justo, e ele se vê, né, diante dessa justiça, ou condenar o pecado. Mas também ele justifica aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o Evangelho vai falar sobre isso. Né? Isso é algo novo, né? A revelação da justiça de Deus que se dá em Cristo Jesus. Mas a nova revelação não contradiz a revelação anterior. Né? Essa faz o quê? Essa vai dar testemunho daquela. A justiça de Deus é testemunhada, então, pela lei e pelos profetas. Capítulo 3, verso 21, então, que Paulo trata. Paulo já havia citado o profeta Abacuque, que nós vemos lá em Romanos 1:17, e a lei também, ele já havia mostrado isso de maneira negativa no capítulo 2, verso 10 a 18. Mas agora ele cita a lei, né, principalmente em Romanos 4, verso 21 a 25, de maneira também positiva, né? Não é só negativa. A lei só não que ela só condena o pecado, mas ela também abre essa possibilidade. Né? Será que alguém pensa que a justiça que recebemos pela fé anula a lei? Não, ela não vai anular a lei, pelo contrário, porque em Cristo agora nós conseguimos viver aquilo que Cristo fez por nós. Né? O Evangelho vem para confirmar a lei, Romanos 3, verso 31. E isso que Paulo passa a falar no capítulo 4, então, do verso 1 ao verso 25. Então, da justiça de Deus há duas testemunhas, a lei e os profetas. Mas essa justiça, então, é para quem? Essa justiça, Paulo vem tratar, então, no capítulo 3, verso 21, que já estava no capítulo 1, verso 16, ela vem para todo homem que tem fé em Cristo Jesus. Aí nós entendemos bem Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que está em Romanos 3:23, era reforçado em Romanos 1:18 e também até o capítulo 3, verso 20. A justiça revelada é para todos os que creem. É aí que Deus faz a divisão. Né? Não há acepção de pessoas, né? Onde há divisão é simplesmente nessa parte, de todos os que creem, os salvos em Cristo e os condenados, né, fora de Cristo. Os salvos eram os que estavam condenados, que agora passam em Cristo Jesus, então viver, né, uma vida nova, né, diante da justiça. Então a justificação do homem não pode se basear então em qualquer coisa no homem. É isso que anteriormente, até o capítulo 20 de Romanos 3, vinha mostrar. Pelo simples fato do quê? De que não há distinção entre os homens, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Portanto, então, a justificação tem que ser gratuita. Ela é um dom, aquilo que Efésios mostra para nós. Ela é baseada exclusivamente na graça divina, que Efésios mostra para nós. Mas ela é recebida pela fé em Cristo Jesus, capítulo 3, verso 22, que também Efésios mostra isso para nós. Por quê? Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, simplesmente por obras da lei. Romanos 3:20.
Logo, o judeu, só pela obra da lei, ele não é salvo. Mas se o homem for justificado, tem que ser sem lei, nesse momento. Romanos 3, verso 21. Isto se dá o que? Independente das obras da lei. Romanos 3, 28. Né? O que faz o homem estar na presença de Deus é Cristo Jesus, a salvação em Cristo. E a salvação em Cristo, sim, aí leva a nós termos possibilidades de viver a lei de Deus sobre nossas vidas. Por isso que o orgulho precisa ser excluído, principalmente dos judeus. Paulo está falando ali, Romanos 2,17. Por quê? Não porque Deus exige, mas pelo que Ele dá. Né? Romanos 3,27. Somente para aqueles que creem sem distinção. Né? Está aí naquilo que vem de Deus para a vida humana. Algo que nós depois vamos entender ao longo do livro de Romanos, quando fala sobre a eleição. Se há um Deus, e ele trata o homem com base na sua graça, onde a fé é o caminho, toda distinção humana então anula-se. Romanos 3, verso 29 e 30. Deus é gracioso, mas Deus é justo. Então, como pode ele justificar o injusto? O homem condenado pela própria lei de Deus, como pode ser justificado? Por ele só não. A base não está no homem, a base está na graça que vem pela fé, através da redenção em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Então nós vamos ver o quê? Que em Cristo, Deus justo declara justo também o injusto. Como? A palavra redenção quer dizer resgate. Ele resgata, Cristo resgata, ele tira. Na sua morte, Cristo pagou o resgate daqueles que estavam condenados à morte. Ele tirou-os, salvou-os. Aquilo que Êxodo 21, verso 30 vem falar lá no Velho Testamento. Por meio daquilo que ele fez, que Deus fez então em Cristo. Deus fez isso em Cristo. Nesse caso, então, Deus aceita a morte de Cristo como sendo a morte daquele que estava condenado. Romanos 3, verso 25. É aquele condenado que agora está em Cristo Jesus. Paulo, então, nos oferece o quê? Outra interpretação da morte, ou do sangue de Cristo. Deus oferece Jesus como cobertura. Aqui nós entendemos a propiciação no Velho Testamento. Cobertura para os pecados do seu povo. Deus é justo, e eu encerro dizendo isto, e ele é justificador daqueles que têm, então, fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo vem falar sobre a justiça pela fé a partir do capítulo 3, verso 21, nessa nova divisão que nós temos. E para isso, Paulo vai lembrar, e nós vamos ver no próximo vídeo, algo interessante. Ele vai lembrar de Abraão, o pai da fé, para nós entendermos essa relação então da fé em Cristo Jesus na vida de Abraão já lá no Velho Testamento. Aquilo que Gálatas fala que Deus já pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele recebeu o Evangelho já antes do próprio Evangelho. Ele já recebe Cristo sobre a sua vida. Então é nessa fé que Abraão vai estar vivendo sobre a face da terra. E é isso que Paulo vai fazer, então, essa ligação da fé no exemplo de Abraão, que será o nosso próximo vídeo. Espero que te encontre nesse próximo vídeo também. Forte abraço, até a próxima, e esteja compartilhando esse vídeo a demais pessoas que têm dúvida com relação à justiça de Deus e a forma que Deus trouxe a salvação para a vida humana. Que Deus assim nos abençoe.